Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó a Nice e também a professora Franciele Francisco, do CETISA, e a gente vai falar hoje sobre um tema muito importante. As escolas estão trazendo, né, para a grade curricular a questão da inteligência socioemocional. E a gente vai falar sobre esse tema para você entender o que é a inteligência socioemocional, como isso está sendo trabalhado especificamente lá no CETISA. Muito bom dia, Nice, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Aldair, bom dia também a todos os ouvintes. Fran, muito bom dia. Bom dia, bom dia. Muito bem, vamos lá, vamos bater um papo aqui então sobre essa questão do ensino socioemocional. O que é a educação socioemocional? Então, Aldair, educação socioemocional, ela sempre existiu, né? Quando a gente pensa da forma que a gente aprende a lidar com as nossas emoções, a maneira que a gente aprende a lidar com as pessoas ao nosso redor, quando estamos em grupo, mas ela nunca foi exatamente estruturada, né? Como ela está sendo agora, atualmente. Por quê? A gente aprendia através do exemplo. Nós víamos, por exemplo, os nossos pais, como eles reagiam quando eles tinham um problema, ou quando eles tinham algo relacionado ao trabalho, chegavam em casa irritados. A gente não sabia exatamente o que tinha acontecido, mas se ele era uma pessoa um pouco mais falante, né? Se ele era um pouco mais compreensivo, explicava para nós, olha, tinha tido um problema no trabalho e agora eu estou me sentindo dessa forma por conta desse problema, vou agir dessa maneira. A gente aprende como lidar também com os nossos problemas, mas muito mais através do exemplo do que por fala, né? Poucos pais conseguiam falar sobre os seus sentimentos, exatamente. E hoje a gente vê uma estruturação, uma racionalização dessa educação socioemocional, né? Por que é socioemocional? Porque não é somente sobre as emoções que a gente está falando, a gente está falando de sociedade também. Então, claro, né, a cultura pop, ela nos ajuda muito nesse sentido. Por exemplo, o filme Divertidamente. É uma forma bastante lúdica de falar sobre as emoções, a gente tem as emoções ali, mas também de falar sobre o nosso funcionamento neurológico, cerebral, né? A gente tem ali as memórias, a construção da personalidade, então fica um pouco mais fácil de falar sobre isso com os nossos alunos hoje. E, claro, na escola a gente interage, né? A interação social é uma premissa da escola. Então, a gente precisa aprender essa parte social também, né? Eu preciso me conhecer, entender as minhas emoções, mas também entender que os outros têm emoções e que, diante desse emaranhado de emoções, eu preciso conviver com essas pessoas. Exatamente, né? A gente também é resultado das nossas interações sociais, por isso a importância de sabermos equilibrar, né, as nossas emoções nessas relações. E falando em estruturação, hoje essa educação socioemocional faz parte já de políticas públicas, inclusive, ou isso são iniciativas isoladas? Sim, as competências socioemocionais já estão presentes na Base Nacional Comum Curricular, que é um dos documentos mais importantes que orientam a educação básica nacional mesmo, né, no Brasil todo. Então, ela está presente em todas as 10 habilidades gerais da base. É algo que todas as escolas, então, são orientadas a conversarem, a trabalharem de alguma maneira, né? Algo que realmente está sendo bem importante. Por quê? Porque hoje nós temos uma sociedade um pouco mais complexa do que era algumas décadas atrás, né? Hoje a escola ela não tem mais só a função, o professor, aliás, não tem mais só a função de transmitir o conhecimento, como a gente tinha essa percepção antes. Ele é muito mais mediador, né? Antes os alunos não eram incentivados, por exemplo, a falarem suas opiniões, né? Eles eram muito mais incentivados a ficar em silêncio, sentados, ouvindo o que o professor, o mestre, tinha a falar. Hoje, não. É o contrário, eles são incentivados a trazerem. O que vocês já sabem sobre esse assunto? E aí, quando eu tenho um grupo de crianças, de adolescentes que estão mais livres para falarem, provavelmente nós vamos ter mais divergências de ideias, porque não é só o professor que está colocando ali a ideia dele. São vários adolescentes, várias crianças com educações familiares diferentes, com vivências diferentes, experiências de vida diferentes que vão trazer as ideias deles. Então, o conflito fica um pouco mais
assim, acentuado, e o professor precisa mediar tanto o conflito quanto a aprendizagem, né? Orientar esses alunos para a aprendizagem. Muito bem, pela experiência agora já de vocês, né, com a aplicação dessa matéria, vamos dizer assim, que é a educação socioemocional, a partir do momento que ela passa a fazer parte já de uma estruturação da Base Nacional Comum Curricular, quais os benefícios que tem trazido para a comunidade acadêmica, vamos dizer assim, né? Para os alunos, né? Para os alunos de maneira geral, na percepção de vocês, pela experiência a Anice, por exemplo, participou daquela fase que isso era só uso e costume, e a transição, né, que acontece agora para uma coisa mais elaborada. Isso trouxe alguma modificação, de fato? Trouxe mudança, trouxe pontos positivos? Ai, com certeza, né? Como faz a escola CETISA? Como nós trabalhamos com a questão socioemocional? Nós temos na grade curricular uma disciplina por semana, mas a gente também trabalha com todos os professores, porque é um tema transdisciplinar, né? Ele vai além, ele está no nosso convívio, ele está no recreio, está no início da aula, está no final da aula, a criança leva a questão para casa, né? Como a Fran disse, então faz parte da nossa vida. A questão socioemocional. E na escola, a gente fundamenta todas as nossas práticas através da Escola da Inteligência, que é um programa do Augusto Cury. E é muito importante o que a Fran disse, porque ele tem 3 fundamentos, que é não a parte emocional, a parte cognitiva e também a parte social. Então, na prática, isso faz muita diferença, sabe, Aldair? Porque a Fran citou alguns exemplos ali, né? Eu preciso saber conviver com os meus colegas, eu preciso saber conviver com a minha família, eu preciso saber dizer o que está me incomodando, o que está me ferindo, o que está me deixando contente. Eu preciso saber me comunicar para o outro entender o que se passa comigo. E a partir disso, as coisas começam a evoluir, a modificar, né? E, na verdade, essa é a consequência, essa é a transformação que esse trabalho faz, tanto quanto com os alunos quanto com os pais para casa. Porque enquanto há uns anos atrás, por exemplo, na minha época, a gente reprimia muitas coisas e não conversava sobre o que se sentia. Hoje o sentir-se está muito presente neles. E eles vão para casa expondo para os pais, na escola expõem para a gente. Então, a nossa escuta, ela precisa ser uma escuta muito mais ativa e as nossas respostas muito mais dialógicas, né? Por isso que o mundo... Isso é uma exigência do mundo atual, assim, né? Então, o foco principal é esse autoconhecimento, né? Eu acredito que a transformação de fato acontece quando se investe nesse autoconhecimento. Quando a criança ou o adolescente olha para si, vê lá as suas potencialidades, em que ela pode ajudar o outro e a si mesma, e principalmente a si mesma, né? Porque a gente acredita que se eu não me conhecer, se eu não tiver respeito ao meu sentimento, eu também não vou ter respeito ao sentimento da Fran, ou ao teu, ou de qualquer outra pessoa. Então, esse é o grande princípio que move as nossas práticas. Muito bem, e a partir do momento que começa a trabalhar, né, a questão comportamental e dar espaço não à repressão dos sentimentos e dos sentires, mas a perceber, né, fica mais evidente a preparação que precisa se ter para trabalhar isso, né? Um professor, né, que trabalhava na repressão, ele não precisa ter nenhum conhecimento, ele simplesmente reprimia e continuava lecionando lá a matéria técnica, né, muitas vezes nem tão técnica assim, mas que não ia muito a fundo na questão emocional. Mas e aí? Como é que os professores também, porque se é interdisciplinar, todos os professores precisam ter algum tipo de preparo. Talvez eles não vão trabalhar na matéria deles isso, mas eles vão perceber alguma situação para, né, de alguma maneira encaminhar. Então, como é que vocês estão percebendo ali no ambiente escolar do CETISA e de maneira geral, porque vocês também convivem com os professores de maneira geral, né, de outras instituições, como é que os professores estão reagindo a isso? Eu acho que todos gostam de se conhecer um pouco melhor, né? A gente percebe uma abertura cada vez maior, né? Acho que quando surgiram esses termos, quando surgiu um vocábulo específico de emoções, todo mundo sentiu assim, opa, o que é isso?
E agora a gente vem vendo um processo diferente, um processo mais fluido de compreensão. No CETISA, a gente faz algumas formações, né, internas. Nós também temos como nossa frase inspirar o ser. Então, a gente busca sempre trabalhar em conjunto para que esses conhecimentos estejam sempre espalhados entre todos da equipe, né? A gente percebe que há um movimento e a gente sente essa necessidade de a gente conversar cada vez mais. Então, se eu sento com os meus alunos em sala de aula, em roda, para conversar, hoje o tema é bullying, ou hoje o tema é me conhecer, Enem, vestibular, até porque cada fase, né, cada faixa etária vai ter o seu tema, as suas questões, né? Por exemplo, com as crianças a gente pensa um pouco mais sobre coisas do dia a dia. Eu tenho um irmãozinho mais novo, como é que eu lido com o ciúme desse irmãozinho? Isso é normal, natural, né? Agora, com o terceirão, eu tenho uma questão com as escolhas de vida, né? Eu preciso agora escolher que vestibular eu vou fazer, que curso, que profissão eu quero ter. Então, a mesma coisa tem que acontecer com os professores. Vamos lá, o que está incomodando? Quais são as frustrações diárias? Porque professor tem muitas frustrações todos os dias. Seja quando ele planeja uma aula todo animado e chega lá e não funciona com aquela turma, por exemplo. Isso pode acontecer. Então, a gente faz esse trabalho também interno com os professores para que eles consigam se autoconhecer também. Porque se o professor se conhece, ele vai ter mais facilidade de ajudar o aluno a se conhecer, mediar conflitos, lidar com as emoções do aluno, ouvir ativamente, como a Anice falou, né, que é muito importante. Muito bem, e a questão importante falada aqui também, o que eu gostaria que a gente discutisse, é a necessidade hoje de pessoas preparadas para o mercado de trabalho, porque as empresas, as organizações contratam pela competência técnica, conseguem avaliar alguma coisa nas entrevistas, nos testes de perfil, alguma coisa, né, da questão da inteligência emocional, e contratam, então, por essas percepções que são rasas, vamos dizer assim, e pela experiência técnica que a pessoa tem, ou pela formação, pela expectativa de rendimento técnico que ela vai ter, e depois, então, ela demite, quando vai demitir, 99% são pela falta da inteligência emocional. Se pode conversar com o pessoal de recursos humanos, você vai ver isso. Dificilmente alguém é demitido, não sei quando tem alguma situação de mercado, que a empresa precisa reduzir mão de obra, né, que são situações mais raras, mas quando existe o desligamento de um colaborador na empresa, normalmente é por questões, né, de falta de tato e de saber lidar com a inteligência emocional. Como é que os alunos vão estar mais preparados a partir do momento que estão tendo, né, acesso a essa formação desde o ensino fundamental até o ensino médio? Na educação infantil e nos anos iniciais, a gente tem o que a gente pode chamar de letramento socioemocional, né? Eles precisam ter acesso a essas informações, sempre de uma forma muito lúdica. Tem até os personagens da Escola da Inteligência, no CETISA. Então, é de uma forma bem lúdica. Quando a gente começa a trabalhar a educação socioemocional nos anos finais e no ensino médio, a gente já começa a pensar um pouco sobre isso. Muito mais forte no ensino médio do que nos anos finais. Mas nos anos finais, por exemplo, a gente já tem uma discussão sobre liderança multifocal, a gente chama na teoria do Augusto Cury, que a teoria dele se chama teoria da inteligência multifocal. O que é isso, né? Eu sempre costumo dizer para os alunos que é a gente entender um problema de forma multifocal, é como se a gente olhasse para um dado, por exemplo, e se a gente pensa unifocalmente, a gente olha só para uma face do dado. Mas quando a gente pensa multifocalmente, a gente olha para todos os lados, né? A gente olha por mais vertentes, por mais perspectivas e entende que não existe uma só. Então, nos anos finais, a gente pensa sobre liderança, a gente pensa sobre escolhas financeiras, por exemplo, porque gerenciar o dinheiro também é algo muito importante. Gerenciar escolhas, né? A gente já começa a introduzir esses temas. E no ensino médio,
aí sim a gente começa a focar nas escolhas de vida, né? A gente começa a pensar um pouco sobre qual é o sentido da vida, o que é importante para você. E é sempre muito subjetivo, né? Não é algo que eu, como professora de educação socioemocional, vou impor para os meus alunos. Eu não vou dizer para eles o sentido da vida é isso, mas eu vou instigar eles a entenderem qual é o sentido da vida para eles. E a partir desse sentido, eles vão começar a fazer as suas escolhas. Será que esse curso, nessa graduação, essa profissão, ou isso que você quer fazer depois do ensino médio, combina com os seus sonhos? Né? Tá te ajudando a chegar onde você quer, quando você for um adulto? Então, a gente faz muito esse exercício de se imaginar daqui a 10 anos, daqui a 25 anos. E dentro disso, eles conseguem perceber. Claro, né? Adolescente ainda tem uma visão bem idealizada do que é o mercado de trabalho, do que é a profissão. Mas eles começam a pensar sobre isso, e a gente tem um outro projeto também, que é trazer profissionais para a escola. Então, a gente percebe, né, quais são os interesses. Tal turma tem interesse em direito, em enfermagem, em medicina, tem interesse em fazer um intercâmbio. Então, a gente traz pessoas que já vivenciaram, que atuam nessas profissões, para falar, tirar as dúvidas deles, aproximar um pouco, para que eles entendam um pouco melhor a realidade do que eles desejam. Muito bem, uma outra questão, e agora, assim, bem estrutural, né, do socioemocional, eu que trabalho no ambiente de empresarial e de gestão e de formação e desenvolvimento também, acompanhei durante algum tempo aí com a explosão dos coachings no mercado, e aí a questão da psicologia versus o coach. Então, vocês já vão entender a inter-relação sobre isso. A psicologia tem uma crítica muito forte, porque o coach ele não tem uma preparação psicológica, né, na psicologia, mas ele começa a trabalhar alguns aspectos de algumas camadas emocionais, e muitas vezes não tem o preparo. Então ele vai lá, descobre uma camada emocional, aflora, né, algum aspecto emocional da pessoa que ele não tem preparo para trabalhar, e aí, ao invés de ajudar aquela pessoa, ele pode estar, né, trazendo à tona, e daí, como a pessoa não tem a sequência, e aí o que eu faço com isso agora? Né? Abriu uma ferida, abriu alguma questão emocional ali, e que, ok, estava lá guardada, mas talvez do jeito que estava até melhor do que quando exposta e sem trabalhar depois. E aí, a inter-relação é essa, né? As crianças também estão sendo expostas a esse tipo de situação. Vão abrir certas feridas que as crianças também têm a sua experiência emocional em casa, enfim, às vezes experiências que podem, a gente sabe, né, através do contato com, por exemplo, conselho tutelar e outras coisas, de situações que as nossas crianças e adolescentes muitas vezes vivem. E aí, né, como é que fica essa situação? Que tipo de suporte, né, as crianças vão ter na medida em que pode se abrir alguma questão dessa, e depois? O que faz com isso? Pergunta bem pertinente, né? Lá no CETIS a gente tem o serviço de orientação escolar, que por acaso sou eu que faço. Por acaso você, tá bom. Por acaso sou eu que faço. Então, a gente, quando tem uma demanda desse tipo, o que o professor vem conversar com a gente, a própria família às vezes vem, a criança, principalmente, a gente percebe que o nosso foco todo é o nosso estudante. Então, assim, quando a gente percebe que é alguma coisa mais profunda e que precisa de um acompanhamento mais minucioso, um olhar mais profissional, a gente conversa com a família e a gente encaminha. Olha, essa criança precisaria fazer uma avaliação para ser diagnosticada, como é que está a atenção dela, ou como é que está a própria parte emocional, né, a psique dela, ou o social, por que o comportamental dessa criança está tão diferente? Porque era uma criança tranquila e agora está agressiva por quê, né? Responde agressivamente, ou não se comporta, né, dentro de uma situação esperada, como socialmente a gente espera que ela se comporte. Então, isso acontece dentro da escola. E nas próprias aulas de educação socioemocional, porque como a gente estimula eles a falarem mesmo, e eles falam, às vezes eles expõem mesmo o que está acontecendo para a gente. Então, nesse momento, a gente aciona a família e já aciona. Muitas crianças já têm acompanhamento, né? Mas a gente entra em contato com o psicólogo, por exemplo, ou com a psicopedagoga, enfim, ou com o terapeuta, né?
para que a gente possa estar ajudando efetivamente essa criança, porque isso acontece sim. E isso é muito bom, essa movimentação acontecer na escola, Odair, porque essa criança não vai lá na vida, ela pode até ouvir um coach ou qualquer outra pessoa que esteja falando sobre um assunto emocional ou socioemocional, mas ela vai refletir, ela vai tirar as conclusões dela e ela vai saber. Ela vai ter muito mais consciência socioemocional do que ela está ouvindo. Porque desde pequena ela está aprendendo a refletir, a buscar soluções para o que está aparecendo. Tem a nossa ajuda, porque afinal de contas eles estão todos em formação, né? E às vezes até a própria família precisa de ajuda, dependendo do caso, né? Então, nesse sentido, assim, a gente movimenta mesmo todo esse lado e essa criança, ela é muito mais consciente do que ela ouve, ela tem uma escuta ativa, ela tem uma resposta consciente às coisas que acontecem. E essa é a grande diferença, né? E daí, quando a gente chega nesse ponto, a gente está realmente trabalhando o autoconhecimento de cada um. Porque daí a gente chega na família também, né? E isso que é o legal. A gente mexe com todo mundo. Pois é. E só aí para a gente, chegando ao final da nossa conversa, está muito boa, aqui sempre muito bom falar de educação, especialmente nessa questão socioemocional, que aí a gente está falando com você que está acompanhando a nossa programação aqui, não fala só com o adolescente, não fala só com a criança, mas fala com um adulto também, com a gente que precisa saber sempre, cada vez mais, aprender a lidar com as nossas emoções. Mas eu quero falar justamente também com essas pessoas que estão acompanhando a gente e como é que vocês lidam com a questão cultural, né? Porque tem muitas pessoas, muitos pais que têm aquela ideia ainda, não, mas meu filho está indo lá para a escola para aprender matemática, para aprender português, essa história, esse blá blá blá, esse mimimi de socioemocional e tal. Como é que vocês lidam com isso? Não sei se é o caso do CETISA ou se isso só acontece lá na Inglaterra, né? Não é a maioria, né? A gente percebe que a maioria está bem aberto, justamente porque já tem esse movimento na sociedade como um todo. Mas o que é difícil, né, para o pai e para a mãe? Normalmente porque os filhos levam para casa algumas questões que os pais nunca tinham parado para pensar, né? Eu nunca tinha parado para pensar como é que eu lido com os conflitos, eu nunca tinha parado para pensar como a família é importante para o filho, né? Quais são as percepções do meu filho sobre determinados assuntos. Então, é um desafio para a família ter alguém que está sendo formado, né, socioemocionalmente. Ele vai ser uma pessoa que vai falar mais sobre o que ele sente. Então, quando acontecer algo que ele se sente machucado, frustrado, ele vai expressar isso para os pais e às vezes é doloroso, não é? Porque pai e mãe não querem errar com os filhos. Só que eu acho que é uma premissa de ser pai e mãe errar, porque a gente não tem o manual, né? Então, realmente, assim, algumas pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade, mas a gente percebe que o movimento ele é muito tranquilo, muito natural. Né? E os pais vão entendendo a perspectiva, vão entendendo o que é bom para eles mesmos, para os filhos, para a relação com os filhos. Eu acho que a gente só tem crescido nesse sentido, né, Nisso? Aqui eu só queria complementar, é bem importante, porque assim, o pai às vezes que acha que é mimimi, a gente tem toda uma fundamentação, né? E esse material, por exemplo, que é construído lá na escola, que é da Escola da Inteligência e que nós aplicamos lá no CETISA, ele tem uma fundamentação não só da área da psicologia, ele também tem da área da pedagogia, ele também tem da área da sociologia, ele também tem da área da filosofia e ele também tem da área da neurociência. Então, a gente consegue buscar argumentos científicos para explicar, às vezes, ou muitas vezes, determinados comportamentos que ocasionam, às vezes, um problema ou, às vezes, até uma solução, né? Sim. Mas, às vezes, é uma perspectiva inesperada. Então, isso é muito bom porque isso dá respaldo às nossas práticas. E aí isso responde de uma maneira científica e racional
há quem pensa que possa ser um mimimi, que possa ser, né? Alguma coisa nesse sentido, assim. Porque isso existe também, esse pensamento. A gente sabe que sim, né? É realidade e é cultural, mas por quê? Porque os nossos pais... Né, eu vejo pelos meus também, eles nem pensavam nessas questões, isso nem fazia parte da vida das pessoas, né? Nem se parava para pensar nisso. Então, agora, como isso surge, isso aflora, isso vem. Então, o que fazer com isso tudo, né? Como disse a Fran. E é um movimento muito interessante esse, né? E vale a pena a nossa escola levantar essa bandeira, porque a gente vê ótimos resultados, né? Para quem acredita no ser humano e na humanidade, isso é um excelente caminho. Muito bem, muito boa conversa, 8 horas mais 27 minutos, nós vamos encerrando aqui então a nossa conversa com a Anice, também com a Fran, lá do CETISA, sobre a importância do ensino socioemocional, que agora, né, de forma mais estruturada, já faz parte aí da base curricular também, da base nacional curricular. Enfim, e a gente cada vez mais precisa aprender a conviver com as nossas emoções e tirar proveito disso, né, desse aprendizado. Fran, muito obrigado pela participação, um abraço para você. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, foi um prazer estar aqui. Muito bem, Nice também, bom dia, né, e obrigado pela participação mais uma vez. Muito obrigada, a gente agradece. Muito bem, olha, nós vamos encerrando agora e vamos deixar para você um recado do CETISA. Como você imagina o seu futuro? E como será que os nossos pais imaginam o nosso futuro? Nós temos um mundo de possibilidades. Estudar numa boa universidade, empreender, viajar, descobrir o mundo ou, quem sabe, construir um mundo novo. Mas para tudo isso, precisamos de um propósito, saber quem somos e para onde queremos ir. E é exatamente isso que aprendemos aqui no CETISA, desde o maternal até o ensino médio, com uma equipe de professores altamente comprometida e alinhada com os valores que realmente importam. Então, independente do que a gente escolha ser ou fazer, o que a gente aprende e vive aqui, neste lugar maravilhoso, com pessoas que entendem o que é educação, nos dará a capacidade de sermos hoje e sempre protagonistas das nossas vidas. Vem com a gente viver essa jornada! Já já, novas atualizações no Repórter Cultura.